aqui com ele, o simpaticíssimo Bruno Rabelo, guitarreiro e produtor. Bruno, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Obrigado, Hélia, mais uma vez. A gente já estava, né, programando essa conversa já fazia um tempo e finalmente estou aqui contigo e estava já esperando por esse momento. Muito legal. Eu acompanho o canal, né? A gente teve aquele bate-papo com o Mestre Curica ali, que eu dei uma participada de leve. Então, eu que agradeço realmente aí o convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada. Olha, já que você falou no Mestre Curica, me conta, como é que você entrou para esse mundo de guitarrada, de lambada, de carimbó? Como é? Tá, vamos lá. É assim, eu toco guitarra, né? Sou guitarrista, guitarreiro, né? Desde 1991, né? Então tem 30 anos, né? Quer dizer, eu tenho 47 anos, basicamente ali com 13, 14, sabe? A gente começou 15, comecei essa aventura aí na guitarra elétrica, né? E assim, na década de 90, eu me formei em educação artística, tá? Habilitação em música, né? Então, assim, que é hoje o curso de música, que eles chamam, né? Artes, música, hoje em dia. Então, assim, eu tive sempre com esse conhecimento nessa área, né, nessa aventura, né, na universidade, realmente adentrando no universo da arte, da música, né? Então, eu comecei a traçar um rumo de uma série de pesquisas que eu gostaria de fazer. E nos anos 90, Hélia, até legal fazer essa pergunta, né, que a gente está falando mais Curica, o que aconteceu? Nos anos 90 era muito diferente, né, e você lembra disso, era muito diferente do que nós temos hoje com relação, por exemplo, especificamente à guitarrada, por exemplo. A gente fala só da guitarrada. E mesmo nos outros gêneros, mesmo no carimbó, né? Aí a década de 90 vai ser aquela década onde um certo peso institucional vai finalmente fomentar a cultura local de uma maneira que eu diria assim, com mais inteligência, eu diria, que é justamente criar uma ideia de valorizar artistas, né, que, de uma certa forma, estavam um pouco à margem. Então, assim, você vai ter a gravação do disco do Verequete ali nos anos 90, quando ele estava quase, acho, se não me engano, acho que fazia 15 anos que ele não gravava um disco. Então, assim, esse anos 90 é uma espécie de renascimento, eu diria assim, para a nossa música, para a valorização da nossa música, essa música mais popular do povão, que eu diria assim, que é não exatamente a MPB paraense, tá? Nem os grupos de boi, já tinham tido um apoio ali nos anos 80, mas era essa música que a gente chama assim, urbana popular, que é o brega, a lambada, né? Então, aí o que vai acontecer? Eu estou aí nesse meio aí dos anos 90 na universidade, então eu começo me interessando por carimbó. Geralmente é isso, na universidade, quase todo mundo vai ali para o carimbó, né? Vamos para que é aquilo que é realmente tido como a nossa música mãe, a nossa música que é a nossa, né, o norte do Brasil, e tem o carimbó que, de fato, né, ele tem relatos, estava até conversando com o professor Maciel, que é o grande professor o doutor Maciel, que é o cara que praticamente descobriu o Lucindo, ou pelo menos botou o Lucindo para a gente como o mestre Lucindo, o grande mestre Lucindo dos Canarinhos, o maior poeta do carimbó, ele que botou praticamente a história do Lucindo para nós. Se não fosse ele foi o pioneiro mestrado de carimbó em 1983, né? Então eu fiz uma entrevista longa com ele recentemente, e a gente estava até conversando, então assim, na realidade a gente vai ter então uma ascensão nos anos 90, assim, dessa musicalidade aí que estava latente, mas que ela não aparecia na classe média, não aparecia na elite. Então, eu estou ali estudando carimbó, né? Na universidade, a gente vai muito para o carimbó, porque ele é ancestral, ele tem 300 anos. É isso que o professor falava. Ele falou, Bruno, carimbó ele tem praticamente 300 anos de idade ou mais. Quer dizer, é a ancestralidade indígena, né? Ele bate muito nessa tecla, o professor Maciel. Ele fala, ó, o carimbó ele defende um carimbó indígena, né? Eu já penso um pouco diferente, eu acho que o carimbó é um pouco mais afro também, tem indígena, na verdade é um hibridismo, na minha visão pessoal, Bruno Rabelo, né? Então, ali na universidade eu comecei estudando esse carimbó, e dali a pouco, eu tocava guitarra, como eu toco guitarra, né? Eu gostava das guitarras do Pinduca, né? Queria entender aqui, como é que, porque assim, Hélia, a gente olha a guitarra no Brasil, eu era guitarrista ali nos anos 90, né? Ainda não tinha uma guitarrada enquanto conceito de um sotaque nosso. Guitarrada eram os discos do Carlos Santos nos anos 90. Ainda era isso. Aquela série, essa daqui, ó. Vou até mostrar já para a galera. Essa daqui, ó. Não sei se vai ficar ao contrário. Vou até tirar esse plástico para
Esse aqui é o disco da série Guitarradas, entendeu? 1982, esse é o primeiro, esse, tá? E esse disco, então, nesse tempo, Guitarrada era isso, era esse LP aí, basicamente. Lambada, o Vieira tocava lambada, o Luciano tocava lambada. Então, o que acontece? A guitarra no Brasil, a linguagem da guitarra no Brasil sempre foi aquela coisa, a guitarra baiana, a MPB, tocando jazz na guitarra, né? Então, eu, como guitarrista, eu estudava o carimbó e já estava tateando que tinha um jeito ali daquela turma do Pinduca de tocar uma guitarra rítmica ali, né? Que eu não conhecia muito bem, mas estava estudando aquilo e tal. E aí, a gente vai se encontrando com as pessoas. Essa que é a realidade. Quando você vai se interessando por determinados assuntos, você vai encontrando, né? Eu encontrei com o Pio Lobato ali pela Cidade Velha, tocando numa banda que eu tinha, chamada Mohamed, que era uma banda de rock com MPB, rock pesado, inclusive, sabe? Era uma outra coisa, assim, era uma coisa bem pesada com MPB junto, um negócio meio maluco, nos anos 90. Uma coisa que a gente costuma dizer no meio musical do rock, underground, como diz, de poucos fãs, uma coisa de tocar em locais bem pequenos, etc. E tal. Os anos 90, principalmente, Hélio, porque teve o 24 Horas, e o 24 Horas deu problema, né? Lembra? O 24 Horas deu uma confusão e o governo do estado não queria mais saber de rock. Então, quando eu começo a tocar guitarra, é pós 24 Horas, então a gente era underground total, ninguém conhecia a gente. E eu esbarrei com o Pio Lobato lá pela Cidade Velha, e eu falava para ele, cara, eu gosto de carimbó e gosto de guitarrada, mas eu não conheço quase nada de guitarrada. Eu tinha ali meus 18, 19 anos, né? Conheço pouco, falei para ele, né? Aí foi aí que começa. Então, aí ele falou, Bruno, toma aqui isso aqui, troca aqui um disco ali, aquela coisa assim. Isso a gente está falando ali em 96, 97. Ele também era estudante da universidade. A gente começa a trocar muita figurinha. E dali, do Mohamed, que era esse projeto, eu caí no Cravo Carbono, que é justamente o grupo que estava o Pio Lobato, estava o Vovô, eles dois hoje tocam com a Dona Onete, né? E também estava o Lázaro Magalhães, que é o grande fundador, né, do Cravo Carbono. Cravo Carbono, que é esse disquinho aqui, é um disquinho do Cortex, famoso disco físico ainda, né? Olha aí. Que hoje a gente não tem mais quase, né? Tem esse disco e tem mais um aqui. Também, só para a galera saber de quem a gente está falando, esse disco aqui é raro, tá? Poucas pessoas têm esse disco, porque ele só foi feito 1000 cópias e as últimas estão nas minhas mãos, por sinal. Ele não foi reeditado. Então, quando eu começo a tocar no Cravo Carbono, no fim dos anos 90, aí realmente eu sou formado em educação artística. O Pio também né? Na época ainda estava se formando. O Lázaro, jornalista, e o Vovô, um grande músico da noite. Então, a gente juntou ali uma alquimia sonora, a gente buscando as referências da história da guitarrada que o Pio trouxe. É isso que eu quero te dizer. Eu era um cara que estudava carimbó, alguma coisa, e o Pio estudava já muito a guitarrada. Então, ali no Cravo, a gente fez um grande caldeirão dessa história. Só que aí o interessante, como eu estudava carimbó, que aí você falou do Curica, né? Quando é ali no fim dos anos 90, eu conto isso no documentário do Curica que eu produzi. Eu não sabia que era o Curica. Eu tinha a minha ex-companheira Tânia, morava ali no Jurunas, que é perto da casa do Curica. Eu passava lá para ir namorar, né, tal, e escutava um som na padaria. Falei, tem um cara tocando guitarrada, assim, isso é 99, por aí, tá? Eu já estava tocando no Cravo, já. Aí eu falei, o cara tá tocando guitarrada, rapaz. Sabe, assim, na padaria, era um sabadão, assim, no fim dos anos 90. Aí a Tânia falava assim, olha, Bruno, é um senhor que mora ali do lado, ele é do Carimbó. Eu falei, é mesmo, né? Aí eu fui lá, um dia eu fui lá, passando, e tocava lá sempre, sabe? Parei para ouvir ele tocar, o cara tocando com uma guitarrinha, um senhor assim, né, de óculos e tal. Aí, falei, pô, legal essa tua música, mas você é guitarrada. Eu falei assim para ele, guitarrada, olha, eu tenho um livro aqui. Aí ele me levou um dia na casa dele, o Curica, Zeminto, ele me levou, ele tinha um livro lá, ele estava com um livro das músicas dele, ele me mostrou lá. E eu não sabia que ele era o mestre Curica, né? Ele nem sabia que ele era o Curica. E aí eu peguei um disco do Verequete, esse disco aqui, ó, esse famoso disquinho aqui, né? É um grande LP dos anos 70, que não era esse que eu tinha, tá? Eu tinha um outro, na verdade, esse aqui já é um segundo. E aqui tá aqui o Curica bem novinho aqui, ó. O Curica aqui novo. Na contracapa ele tá bem aqui também, ó. Esse aqui é o Pedro Américo, tá? É famoso, produtor Pedro Américo, um cara que fez muitas produções com a gravação. Então, aí eu olhei em casa, um belo dia, enfim, fiz contato lá com o Curica, nem sabia, falei,
Sou o Raimundo Leão. Falei, ah, legal. Quando eu vim em casa, era o Curica. Eu olhei a capa do disco, falei, cara, esse cara é o Curica, bicho, do Verequete. Aí eu fui lá falar com ele na outra semana. Eu falei, pô, o senhor é o mestre Curica, bicho, porra, que legal e tal. Sabe aquela coisa de fã? Ele até autografou meu disco. Então foi aí que começa, entende? As coisas foram se encaminhando dessa forma. E aí, no Cravo Carbono, o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente vai tocando ali na Noite de Belém, falando sobre lambada especificamente já, ninguém falava de guitarrada nos anos 90. Não, ela estava, foi assim, a década de 80, fim dos anos 70, Seu Vieira, Aldo Sena, Solano, sabe, Marinho Guitarra de Ouro, toda essa galera, eles vieram na esteira da era dos LPs, mas a era dos LPs morre no início dos anos 90 com o fim do analógico, entra a era digital. Então, a era digital, ela reconfigura o mercado. Então, essa galera toda submergem. Tá? Então, a década de 90 eles ficam submersos. O Chimbinha vai estar ali já em 95, 96, tocando com o Roberto Vilar, tocando com um monte de gente, e vai trazendo também algumas referências. O brega ressurge, né? Nos anos 90 ele ressurge forte. Um brega moderno, né? Assim, diferente dos anos 80, com aquela guitarra do Chimbinha. Mas, tirando o Chimbinha, era só a gente, ele que tinha uma referência de guitarrada na cidade, ali no fim dos anos 90. O que vai acontecer? A gente começa a bater nessa tecla da guitarrada. Não, porque tem a guitarrada, ela é legal, a gente começa a compor e tocar a guitarrada no Cravo Carbono, né? E eu começo a comprar um monte de discos e tal. A gente conhece o Vieira, né? Eu conheci o Vieira em 98, num projeto chamado Música do Brasil. Ele veio de Barcarena para cá, tem no YouTube isso. Tocou o Cravo Carbono, tocou o Mangabese, tocou ele. O Hermano Viana foi o cara que chamou a gente lá para participar, o irmão do Ebert. Então a gente vai começando a configurar ali uma historinha em torno da guitarrada. Não é assim que as pessoas não conhecessem. As pessoas conheciam. Claro que as pessoas conheciam. É uma música que sempre tocou na Baixada de Belém, mas na classe média, não. Na classe média, não. A classe média de Belém não apreciava aquele gênero, por uma série de motivos, né, que a gente pode discutir aqui. E aí o que vai acontecendo? Então eu vou adentrando nesse universo, entende? A gente ali, quer dizer, estudando na universidade, tocando no Cravo. Pio Lobato também era um cara grande pesquisador, o Lázaro um poeta e tal, e o vovô. Então essa alquimia sonora foi resultando nesses encontros que eu falei do Curica, né? Por que eu falei do Curica? Porque ele vai ser muito importante no disco Mestre da Guitarrada, tá? Quer dizer, eu vou apresentar ele para o Pio, e no dia que eu apresentei ele para o Pio, né, o Pio tem a ideia então de juntar o Mestre Curica, o Aldo Sena e o Vieira. Então as coisas foram meio que se aproximando, quase como uma naturalidade, apesar que meu encontro com o Curica foi muito casual, realmente, né? E antes, e é interessante, o Curica ele era conhecido como um cara do carimbó, né? E aí, quando eu encontrei ele na lambada, então para mim foi uma surpresa isso. Então, mas ele realmente tocava aquela guitarrinha dele e a galera curtia, só que era uma coisa muito localizada entre as familiares e festinhas e tal. E aí ele passa, então, a ser também um cara da guitarrada. E aí foi isso. Então, ele começou assim, a década de 2000 até 2010 foi a década que o Cravo Carbono atuou aí nesse sentido, que resultou num produto extra, eu diria, que é o Mestres da Guitarrada, né? Que é esse disco aqui, né? Que o Curica até falou bastante, né? Esse disquinho aqui. É uma produção do Pio, e que a gente, de uma certa forma, ajudou aí, né? Esse disco, ó, ele é um encaixe maravilhoso, esse disco. É feito pela Funtelpa, né? Ó, olha aqui, a gente abre aqui, tá os três aqui, né? E tal. Aí, as fotos são do Luiz Braga, tá? Inclusive. E aí, enfim, é um encarte muito bonito. Ele tem uma série de textos. Aí o Lázaro fez os textos com a minha ajuda. Tem muita coisa aqui, texto aqui, sobre o que eram esses caras. Todos contribuíram. O Cravo Carbono, ele participa bastante desse disco. O Pio e o vovô gravam, né? A gente dá alguma ajuda. Então, assim, o Mestre da Guitarrada ele vai ser um paradigma. Quer dizer, o Cravo estava ali atuando, chega ali em 2004 os Mestres da Guitarrada, porque o Cravo é de 96, na verdade. A gente atuou ali de 96, eu entrei em 98, a gente atuou de 98 a 2008. Esse disco, ele é de 2000, foi gravado em 2013 e lançado em 2004. Então, assim, aí a guitarrada sai da esfera do disco, mestre dos discos da série gravação, e se transforma num gênero. As pessoas passam a aceitar aquilo como um gênero. Ela recebe essa aura, né? É o simbolismo que a gente vê a transformação, né? De uma manifestação que já estava ali desde os anos 80, só que era chamada de lambada instrumental, de lambada,
Quando eu conheci o Vieira, ele falou, olha, eu sou o inventor da lambada. A primeira coisa que ele falou assim na entrevista que a gente teve lá com o Hermano Viana e tal, enfim, a música do Brasil, documentário, eu sou o inventor da lambada. Ele não fala em guitarrada, em nenhum momento, ali em 98. Eles foram meio que convencidos, você pode dizer assim, com o disco Mestre da Guitarrada, entende? É curioso isso. O próprio Aldo Senna, ele falou, não, eu não chamava minha música de guitarrada nos anos 80. Então tem essa reconfiguração. Da mesma forma, só para fazer um comparativo, a turma de Manaus agora, eles estão chamando a lambada de beiradão, né? Eles estão chamando... Eles dizem que o gênero que o Teixeira de Manaus faz agora é beiradão. Eles ressignificaram, eles botaram como um marco. Não, isso aí é beiradão. Quando, na verdade, nos anos 80, era a própria lambada, que inclusive era gravada em Belém, na gravação. O Teixeira de Manaus foi descoberto pelo Pinduca, né? Foi o Pinduca que deu toda a dica para o Teixeira de Manaus. Então, assim, eu estou fazendo esse paralelo para mostrar, assim, Sim. Nós, como povo, como a gente tem que ser assenhorado do que a gente é, e ocorrem essas ressignificações e classificações, né? É algo que você pode assim analisar com muita clareza. Esse disco ele é paradigmático nesse sentido. Houve um corte. Então, a partir de então, Vieira se torna... Ele tem uma música, o Vieira fala assim, sou eu, o rei da lambada sou eu. Ele cantava, sou eu. E aí, com esse disco, ele vai cantar, ele vai, sou eu, o rei da guitarrada sou eu, o rei. Então, ele muda, né? Então, é isso. Basicamente, meu envolvimento vem daí, entendeu? Esse disco, vocês não só trazem à luz, mas como vocês fazem uma espécie de homenagem, né, aos mestres. Sim, isso, exatamente. A gente... assim, esse disco foi produzido pelo Pio, né? Ele teve a ideia do disco, né? Ele foi lá na Funtelpa, ele produziu um show com Vieira, Aldo Senna e Curica, né? Eu estava lá nos ensaios, acompanhei tudo de perto, e dali ele pensou, vou fazer isso, vou chegar com o Beto Fares, o grande Beto Fares da Funtelpa, e o Tony Soares também, Ney Messias, era essa turma aí, né? E eles compraram a ideia do Pio, foi o Pio que teve a ideia do disco, né? A ideia é dele, realmente, ele produziu o disco, eu acompanhei as gravações, eu fui lá ver as gravações, e então, o disco foi isso, ele trouxe essa linguagem, ele tem uma embalagem muito bonita, ele foi pensado, convenhamos, né? Você olha aqui um disco, por exemplo, vou pegar aqui, você olha aqui um disco dos anos 80 do Vieira, tá? Vou mostrar um disco aqui para a galera. Esse aqui é o disco de 87 do Vieira, né? Mestre Vieira, hein? Aí com bigodinho, aí aqui atrás a turminha dele, né? O fato é que esse disco aqui, a gente olha hoje, é muito legal, a gente acha bonito, mas era muito simples, era tudo muito, sabe, produções rudes, feitas assim, taca ali a capa e foi, sabe, não tinha nada, não havia uma direção artística, né? Então aqui, ó, esse aqui é o Populares de Garapé-Miri, um grupo também importantíssimo na história da lambada, daqui teve Aldo Senna, teve outros guitarristas importantes também. Aqui quem toca é um cara chamado Mundiquinho, um guitarrista que tocou, fez história também. O dono do grupo era esse cara aqui, o João Gonçalves, está falecido recente, tem um pouco mais de um ano, infelizmente. E ele é o cara que forjou o grupo, e ele e o pai dele, na verdade. Um disco como esse já é um disco que traz toda uma concepção artística. Traz toda uma embalagem, os textos do Lázaro, eu contribuí, a produção requintada do Pio, o Vovô tocando, o Márcio Jardim, a Iva Holt participou. Essa capa aqui, essa concepção foi toda bolada pela Lu Guedes, cantora Lu Guedes, foi ela que bolou isso aqui, tá? Então, isso trouxe uma aura para esse disco. Ele deu um gás assim para a história da guitarrada, da lambada. Foi assim um salto, né? Foi uma coisa assim, não dá nem para descrever, assim, porque olha a curiosidade. Você tinha o Vieira com 14 LPs, 14. Imagina, a gente vai gravar um disco hoje, já é uma dificuldade. Imagina, o cara veio de uma era em que ele gravou LP, 14 LPs. O Aldo, 8 LPs, discos da série Guitarrada que ele gravou também. Oséias do Amazonas, 3, 4 e tal. Eles vieram com um disco, que é esse dos Mestres da Guitarrada, e reconfigurou a história do gênero. Reconfigurou de tal forma que a gente chega assim, aqui nos anos 2010 para cá, porque o grupo acabou ali em 2007, né?
E aí você vê uma nova geração. Ali, lá ainda mesmo no disco, você tem o Félix Robato, surgiu o Félix Robato lá pro Punha, né? Então aí daí já não era mais só o cravo, aí tinha cravo lá pro Punha. Aí dali a pouco vai surgir, vem o Felipe Cordeiro, que pô, é a grande herança da família Cordeiro, Barata, o grande Barata, é o grande guitarrista da era de ouro da lambada dos anos 80, né? O Manuel vai tocar guitarra em alguns períodos, mas ele só vai tocar guitarra efetivamente agora, né? Depois de 2006 para cá, ele vai assumir a guitarra, né? O Barata faleceu ali nos anos 2000, por ali, 2004, não tenho certeza. E, então a família Cordeiro assume para si essa história, né? O Manuel Cordeiro era um dos maiores produtores da gravação, ele produziu mais de 1.000 discos, assim, né? Diz o encarte do Felipe Cordeiro que é 2.000 discos, então é isso mesmo, é aquilo, era feito em série, discos em série. Então, isso tudo, aí os mestres vão tocar na Alemanha, na Copa do Mundo, vão tocar na Globo, e tem o Calypso também, que ajudou muito, o Calypso é primordial, o Chimbinha nessa história, sempre ser dito isso, o Chimbinha também foi um dos caras que ajudou a popularizar a guitarrada, ele gravou um pupurri do Aldo Senna num disco que fez muito sucesso, aqueles discos ao vivo da Calypso, né? E aí o que vai acontecer? Então aí você vai ter uma nova geração chegando, aí vem o Felipe, que é um pouco ali, André McLeury também vai chegando, fazendo pesquisa de guitarrada, né? E aí, nessa turma de Belém, né? Que são jovens, o Felipe Cordeiro, ele é formado, não sei se ele é formado, mas ele é da área da filosofia, o André McLeury também, da educação artística, quer dizer, é uma geração de guitarreiros, nós somos de uma geração de guitarreiros que passa pela universidade, entende essas concepções e da importância de trazer isso como uma referência, né, para a nossa música, como base da nossa música. Então, Bruno, o que o músico, Bruno, tem de projetos para nós? Tá, vamos lá. Eu toco no Cais Virado, tá? Esse é um projeto autoral meu. Meu disco solo vem para o ano. Vai ser o Lambada Guerrilha Norte, o nome do disco. Lambada Guerrilha Norte vai ser esse disco que eu vou lançar agora no ano que vem, né? Que eu já tenho as músicas. Eu sou um compositor, mas assim, tem milhões de músicas. Então, assim, eu estou selecionando, né? Então, eu tenho esse projeto, é uma curiosidade. Então, finalmente, meu disco solo vem para o ano, isso é uma questão importante. Então, tem essa ideia. O Cais Virado é um projeto meu de 2012. Depois do Cravo, eu fiz o Maquini e fiz o Cais Virado, que tem o Ranieri Pontes e a Keila Monteiro, a gente que compõe junto com o Primo Brandão, o grande Primo Brandão. E o Cais Virado tem um disco chamado Amor em Tempos de Agora, né? Que o meu estilo que eu toco de guitarra tá todo lá. Eu diria um disco assim pós-Cravo Carbone que eu mostro o que eu sou, digamos assim, o que eu faço em termos melódicos está muito ali, né? Umas misturas que não são exatamente essa lambada tradicional, é uma série de misturas. Então tem o Cais Virado, né? E tenho também o Clube da Guitarrada, que eu participo, né? O Clube da Guitarrada é um movimento fundado pelo Félix, que está desde 2017. O que a gente faz? Fomentar a história da guitarrada, tocando as músicas, né? Eu estou trabalhando muito com o Aldo Senna e com o Curica e tal, e aí eu produzi uma música do Aldo, né? O Rei do Banjo, que é uma música que a gente vai botar no Spotify, mas ela já foi lançada há 2 anos já, né? E também, e agora por último, eu fiz o projeto com a Lorena Alves e uma grande equipe, tá? É uma grande equipe, mas a ideia do projeto é meu e da antropóloga Lorena Alves. A gente fez esse aqui que é o disquinho do Curica, que é um documentário, e esse aqui é a versão que eu estou mostrando, é a capa do disco, que está no Spotify, esse aqui é a capa do disco. O que aconteceu? A gente fez um documentário chamado Os Carimbós, né, e as Guitarradas de Mestre Curica. E aí, o que eu fiz com esse projeto? Os Carimbós e as Guitarradas de Mestre Curica. O Curica é um único artista do Norte que estava lá no Carimbó Pau e Corda, com o seu verequete, como ele conta, né? Como tudo a gente já a história dele. Depois ele vai entrar numa contemporaneidade, que é com a guitarrinha dele no Mestre da Guitarrada. Então ele vai fazer essa ponte, né? Então eu falei, pô, Curica, tu é um cara único, vamos fazer isso aí virar era uma live. É aquela história, né? A lei Aldir Blanc, tudo era live. Falei, não, Curica, bora fazer. Eu e a Lorena. Falei, Lorena, ela falou, bora fazer um documentário. Bora fazer. Aí se transformou num documentário. Né? E desse documentário gerou o disco. A gente tirou o áudio, o Armandinho do Estúdio Casa, junto com o Danilo, fizeram uma captação
perfeita, lá no Apoena, também agradecer ao Apoena, a Paulinha e o Anderson, graças a eles também, e aí a gente fez assim um disco único do Curica. A mesma banda, a mesmíssima banda toca carimbó tradicional e a mesmíssima banda vai para os instrumentos elétricos tocar guitarrada, que é para mostrar que não é o instrumento, é o músico a diferença. Não é, porque o instrumento é uma guitarra, é um baixo. Não, cara, é o músico. Os mesmos caras que estão tocando tambor vão depois para a guitarra elétrica, sabe? E então, o disco começa 5 músicas de carimbó, depois vem 5 músicas de guitarra, eu participo junto com o Alducena. Então, essa é a minha última produção, assim, na área realmente como externa ao meu trabalho pessoal. É isso, amiga. É mundo, é o que eu digo para vocês. Vem para cá para o canal, que aqui tem muita curiosidade. Aqui tem artistas maravilhosos que valorizam outros artistas e criativos, como o nosso queridíssimo Bruno. Muito obrigada, querido, pela tua participação. Um beijo, sucesso. Muito obrigado, minha querida, foi maravilhoso, papo gostoso, né? Você deixa o papo correr, isso é muito importante, né? Que é deixar rolar. Então, assim, acho que a gente precisa de mais espaços como esse, a gente precisa interagir, né? O teu canal é excelente, quer dizer, a gente precisa divulgar nossa música, nossa história, debater a cultura, debater qual é o papel do músico, qual é o papel do produtor, né? E debater trazer essa questão que eu acho primordial, que é sempre assim, a gente está sempre precisando estamos sempre precisando atuar pela nossa música. Não, fiz um trabalho aqui bacana e já foi. Não, é um contínuo, né? É um contínuo. Claro, quando a gente estiver lá com 80 anos, a gente vê se a gente para, né? Mas a gente vai tentando até lá seguir em frente. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, lindo. Tchau, obrigado.